e do Pai Maior, nossos trabalhadores e mentores espirituais. Agradecemos por mais uma tarde de palestra, de aprendizado e de trabalho, Senhor. Peço, Pai, para que possa estar com Alexandre, para que possa intuí-lo. Peço também para que possa estar com cada frequentador que aqui se encontra, abrindo nossa mente, Senhor, para que as palavras do Alexandre possam fixar os nossos pensamentos e no nosso coração, para que assim possamos levar e praticá-los durante a semana. Ainda peço para que possa estar com o Alejandro durante a leitura e com nossos trabalhadores na sala de passe. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles, desde pequeninos, as manifestações de suas más tendências. Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Boa tarde. Boa tarde a vocês que estão vendo a gente pela internet, né? A gente está falando aqui da Comunidade Espírita Irmã Lúcia, Recanto do Saber, de Blumenau, Santa Catarina. Bom, falar da responsabilidade é algo que, ao mesmo tempo, prazeroso e um pouco difícil de falar a respeito. Porque o que seria a responsabilidade dos pais na educação? Até onde vai essa responsabilidade? Então eu vou começar, depois eu vou até tocar num assunto na qual foi lido aqui pelo Alejandro, que é uma parte do Evangelho, que é as causas das aflições, né, no dia de hoje, onde o Espírito ali, ele coloca uma partezinha em relação aos pais e a falta de responsabilidade muitas vezes perante os filhos e o que a gente acaba colhendo. Mas eu vou começar lá da tenra infância. Quando a gente recebe em nossa casa uma criança, seja o sexo masculino ou feminino, é alegria na casa, é a mudança, né, uma mudança muitas vezes assim de 360 no dia a dia, né? Antes ao casal, né? Agora já tem uma criança, uma responsabilidade, tem um serzinho voltando novamente para o planeta Terra, reencarnando, e a gente tende a ficar na maior pura felicidade, e a gente começa então a aprender o ABC, digamos, de como vou criar meu filho, como vou ensinar meu filho. Principalmente os pais, né, de primeira viagem, né, as mães também, ficam naquela expectativa, aí tem a ajuda da avó, né, às vezes a ajuda da mãe, da sogra, enfim, todos estão ali em torno daquele ser, para que ele possa crescer da melhor forma possível. Todos nós que já tivemos contato com a doutrina espírita, seja através da leitura ou frequentando, a gente sabe que esse ser, né, ali que inspira inocência, fragilidade, é um espírito que muitas vezes já vem reencarnando há muito tempo. Ele pode ser alguém que já tenha tido um contato muito próximo nas vidas passadas da gente. A inocência infantil, ela tem aquele aspecto de pureza, mas a gente sabe que é um ser que já fez muitas coisas. E entre essas muitas coisas, fez coisas também erradas. Fez algumas coisas certas, e ele está voltando aqui para um novo aprendizado, ou para uma expiação, ou para alguma prova, e nós, a família que estamos recebendo. Então, a responsabilidade que nós temos ali, além daquela necessária, básica, né, a alimentação, leite materno, fralda, enfim, a responsabilidade que nós, pais, é ficarmos atentos a todo o desenvolvimento dessa criança.
Por quê? Porque essa criança, mesmo com meses, ela vai absorver todo o aspecto psíquico dentro da nossa casa. Por isso que a nossa responsabilidade já começa assim que ele volta do hospital. Tudo aquilo que a gente emana de energia dentro da nossa casa, principalmente dentro de casa, onde que a gente fica um pouco mais relaxado, digamos, em relação à nossa vigília, até em questão de palavras e a forma como a gente fala, essa criança vai absorver. Parece que não. Ah, mas ela não entende nada. A questão não é o entender da linguagem, da língua portuguesa, da língua brasileira. Eu estou falando da questão da sensibilidade e do aspecto psíquico que ela vai absorver. Se é uma casa onde a gente tenta manter uma tranquilidade, uma paz, claro que problemas a gente tem. Todos têm. Todos nós temos. Senão a gente não estaria aqui. Né? Um planeta de provas e expiação, a gente não estaria fazendo o nosso dever de casa aqui e agora. Todos nós temos problemas. Mas compete a gente, a partir do momento que a gente tem essa criança em mãos, a gente tentar mudar também. Porque nós também temos as nossas virtudes e nossos erros. E muitas vezes a gente recebe essa criança e a gente não consegue mudar o aspecto do psiquismo dentro de casa. Se era uma casa de muito barulho, de muita gritaria, às vezes não digo nem gritaria em relação à briga, mas assim, né, a gente tentar suavizar, tentar fazer com que aquela criança, aquele ser, aquele espírito, consiga voltar e encontrar um aspecto melhor, de repente, de onde ele possa ter vindo. Nós, quando temos essa criança, a gente, né, mostra, fotografa para todo mundo, como se fosse um chaveirinho. Só que a gente esquece que logo, logo, essa criança, ela vai começar a crescer e vai começar a aparecer os primeiros aspectos da sua verdadeira personalidade. Porque a reencarnação, ela, de uma certa forma, perturba um pouco o espírito, porque é um processo necessário para que ele esqueça o passado e consiga agora entrar num estágio de vida dele, aonde ele fica com a mente aberta para absorver os novos conteúdos da família. Por isso, a necessidade da gente mudar um pouco o psiquismo da nossa casa muitas vezes. Tentando fazer com que o impacto não seja tão difícil. Eu tenho aqui numa questão do Livro dos Espíritos, né? A pergunta 582. Eu vou abrir aqui. E é interessante que ele fala sobre a missão da paternidade. Ele pergunta a Kardec se pode se considerar a paternidade como uma missão. Né? E o Espírito responde aqui. Sem contradita, uma missão. Ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga mais do que o homem pensa sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que esses o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa, dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos que em endireitar o caráter de seu filho. Depois continua aqui, né? Mas olha só, como a nossa responsabilidade já está ali, com 0 meses de idade. Porque conforme ele vai crescendo, a gente tenta deixar ele bonitinho, ou ela bonitinha. Isso é normal, é legal, é bonito, né? E tirar foto, aquela coisa toda. Mas aí a criança começa a desapontar algumas coisinhas que a gente não entende o porquê.
Puxa, mas nós não temos esse costume, né? Nós não temos esse comportamento. Mas ali a criança começa devagar a colocar a sua personalidade que ele trouxe de outra vida. Ele é um espírito. Ele já veio indo e voltando diversas vezes. Muitas vezes a tendência que a gente tem é esquecer isso. A gente pensa quanto espírito lá, mas a gente esquece que a gente também tem um espírito aqui dentro de casa. E aí a gente acaba, como aqui fala o livro dos Espíritos, a cuidar mais do jardim, do embelezamento, do que poldar essas árvores. O que é poldar? É a gente identificar, desde a sua tenridade, certas atitudes, tá, que a criança possa ter e corrigi-las. Cortar certos vícios, digamos assim. Porque a gente muitas vezes acha, mas é criança, tadinha, deixa. Né? Só tem 2 anos de idade. Só que isso vai somando dia após dia. São 365 dias ao ano. E são 365 dias a mais que fortalece esse defeito, digamos assim, de comportamento ou de caráter desse espírito. Se nós não nos colocarmos frente a isso, a gente pode ter consequências lá na frente nada boas. É difícil muitas vezes porque a tendência que os pais têm é de achar que o seu filho ele é o mais perfeito possível. O mais perfeito. Ele é o mais inteligente, é o mais bonito, o mais perfeito, o mais certo e por aí vai. Só que não é assim. Nós não somos assim. Apesar de querermos ser, mas não somos. Nós somos um planeta que traz uma gama de informações, muitas vezes não muito boas, outras boas. E nós somos absolvidos também por isso, e nós fazemos a nossa escolha. Ele vai ter essas impressões a partir da nossa casa, da sua casa, porque a família é a primeira escola que essa criança tem. Nós somos educadores. Professor instrui. Professor não educa. Quem educa são os pais. Isso tem que ficar uma coisa muito clara. Eu falo isso também como professor. Eu não educo, eu instruo. Na escola eu ensino, eu instruo. Eu não educo. A gente ajuda, mas a educação vem de casa, vem do berço. Isso a gente não pode esquecer. A criança começa com seus primeiros palavrões e a gente acha graça. Eu já vi isso. Porque é engraçado ele falar errado um palavrão. A gente até ri. Só que aí, daqui a pouco, passa 1 ano, 2 anos, ela leva um tapa na boca porque falou um palavrão. Ué, olha a confusão na cabeça da criança. Até pouco tempo a família toda ria. Agora todo mundo já faz cara feia, taca ali o tapa na boca porque falou um palavrão que ela já está acostumada a falar. E muitas vezes a ouvir esse palavrão. Aí a gente não sabe por que ela está virando assim, ovelha negra da família. Né? Aí a gente esquece de ir lá atrás. A gente esqueceu de poldar essa árvore. A gente cuidou da beleza, mas esquecemos de poldá-la para que ela cresça forte e saudável. Muitos dos costumes, muitas vezes, que a criança começa a mostrar, não vêm da nossa casa. Como, mais uma vez, eu afirmo para vocês, ela vem de um passado que a gente não vai saber. Não adianta a gente tentar pegar a nossa criança agora, chegar em casa, pegar ela, tadinha. Mal sabe falar com 3 anos e quem foi você? Tenta lembrar, quem foi você? Você foi quem, né? Ela não vai saber. Nem nós não sabemos de nós, muitas vezes. Mas nós sabemos identificar, todos nós. É só nós termos o cuidado e o olhar mais atento, mais apurado. Tanto nós, pais, como avós, tios, tias. A gente vai conseguir pegar alguma coisa que ela está trazendo. Mas, infelizmente, acontece que algumas vezes os pais falam, não, isso ele deve ter aprendido com o coleguinha dele. Isso é influência dos colegas. Pode ser, mas muitas vezes não.
por causa daquele pensamento que nosso filho é perfeito, a gente sempre lança a culpa, muitas vezes, em outros. Ou seja, nos amiguinhos, nos priminhos, nos sobrinhos, e por aí vai. Não, mas ele não era assim. Ele deve ter aprendido isso em algum lugar. Sim, de repente, pode acontecer? Pode. Sob influência, muitas vezes, do meio? Pode. Mas o que cabe a nós? Podarmos? Cortarmos isso. Explicando, conversando, dizendo, isso não é legal, a gente não tem esse costume de fazer isso aqui em casa. Por que você está fazendo isso? Ah, mas o meu amiguinho, o meu priminho, mas eu fui na casa da tia. Não, lá é outra família. Nós estamos falando aqui, nós não temos esse costume, nós não temos esse hábito de usar essas palavras ou essa atitude. É orientarmos. Parece fácil, mas muitas vezes não é. Porque muitas vezes a criança vem com coisas, digamos assim, eu ia dizer erros, mas erros é uma coisa muito relativa, né? Mas vem com costumes nada bons do passado e a gente às vezes não sabe o que fazer. Quantas vezes eu já escutei na escola dizer, mas eu não sei mais o que fazer com ele ou com ela. O que eu faço? Aí temos que entrar num histórico da família, conversar e ver quais são os hábitos, o que fez, o que ele não fez, o que deixou de fazer, para que a gente possa daí poder ajudar. Muitos recorrem ao psicólogo, outros recorrem a vários livros, enfim. Isso, graças a Deus, está aí. A medicina está aí, a educação, a pedagogia está aí para nos ajudar, né? Acho que a gente tem que fazer fruto disso, a gente tem que fazer uso disso. Mas muitas vezes o erro está comigo. Eu que não sei, lá, quando eu era pequenininho, ou ela era pequenininha, no supermercado fazendo birra, se jogando no chão, e eu satisfazendo a sua vontade. Puxa, eu não sei que ela ou ele é um espírito que já vem com essa vontade, muitas vezes forte, e eu não estou sabendo poldá-la, ou poldá-la. Eu estou satisfazendo, achando que isso eu vou resolver. Claro, resolve, entre aspas, naquele momento. Uma vez eu cheguei no supermercado, eu ali, né, pegando umas coisinhas rapidinho, daqui a pouco eu entro numa desses corredores e a criança fazendo o maior berreiro, porque queria, não lembro mais o quê. Mas devia ter querendo uma guloseima, um iogurte, uma coisa parecida. E o pai e a mãe ali, né, tal. Aí eu continuei, e as pessoas olhando meio assim, porque fazia um berreiro estridente. Aí daqui a pouco eu voltei e estava lá a criança comendo lá um negócio no supermercado, que não é ideal, né? E ganhou o que queria. Hoje é um pacotinho de chips. Amanhã é um celular. Depois é um carro, depois é algo mais não sei o quê. E aí vai pedindo, vai exigindo. Por quê? Porque nós satisfazemos o seu instinto, muitas vezes material e primário, que deveria ser poldado. Não que a gente não possa dar um iogurte, ou uma guloseima, ou uma coisinha de vez em quando. Isso é sim, isso é legal, é bom. Mas tem momentos que não é. Não é o momento. No supermercado, na minha época de criança, a gente nem pensava em se jogar. Era se jogar, levar um tapa na bunda. Meu pai não tinha nem 8 nem 80. Não tinha nem a chance de pensar nisso. É uma possibilidade que a gente é fora da nossa cabeça. Hoje, muitas vezes a gente vê pais que não sabem o que fazer. Aí, chega na escola, a primeira pessoa adulta que ela vê dizendo não é o professor. E aí é onde ocorre a violência escolar. Agride verbalmente o professor, ou quando vai para fisicamente. Por Blumenau a gente já teve alguns casos, não tanto quanto outras metrópoles, né? Mas já tivemos. Por quê? Porque é o primeiro ser humano adulto que diz não é o professor. Aí ele recebe todo o impacto do mimado ou da mimada, que, sob responsabilidade dos pais, não souberam cortar, poldar essa árvore, alimentou todo o querer dele. Eu quero, eu posso, porque eu me criei assim. Então, olha o quanto que vai a nossa responsabilidade, porque lá na frente nós iremos ser cobrados sim.
Não pensem que não. Não é só os meus atos que eu faço quanto pessoa, quanto espírito, que vai ser cobrado quando eu desembarcar no outro lado. Mas vai ser o que eu fiz com aqueles espíritos na qual Deus me deu a tutela. O que eu fiz em relação a eles? Encaminhei ou desencaminhei? Aí, lá não tem chance do mas. Não vai ter o mas. Ah, mas eu já fiz tudo. Será? Lá não tem como. Nós vamos estar nus em relação ao pensamento. Não tem como mais usarmos a máscara. Hoje a gente encontra muitas vezes na escola, não, mas eu fiz tudo, não sei o quê. Aí daqui a pouco a prima diz assim, não, professor, ela não faz nada, deixa fazer tudo dentro de casa. Eu já cansei de ouvir isso. De a gente chamar os pais, conversar com os pais, e olhar para os pais assim, meu Deus, a gente sente até pena. Mas daqui a pouco vem o primo, a sobrinha, parentes desses pais, e acaba dizendo para nós, lá quem manda é ele. Criança mandando dentro de casa? Sim, nós temos. Porque é mais fácil se deixar a vida levar do que eu assumir a minha responsabilidade de pais. No nosso tempo aqui, era a televisão. Né? A televisão, cuidado, aí lançou-se livros, e vários livros da área da educação e né, da psicologia e tal, na questão da televisão. Depois passou para o tempo do videogame. Aí, nós achamos uma babá, primeiro a televisão, depois o videogame. Né? Aí deixamos ali com a babá chamada videogame. E depois, hoje em dia, é o tablet, é o smartphone, é o iPhone e por aí vai. E está lá. É ruim? Não. A tecnologia não é ruim, mas ela tem que ser responsável. A gente tem que saber conduzir o uso para os nossos filhos e netos desse mecanismo. Não é ruim. Não precisamos proibir de usar a internet. Eu acho que não. Acho que a internet ela vem para nos ajudar. Nós temos que saber fazer o uso disso. Mas eu conheço, por exemplo, mães e pais que quem cuida do filho é a internet. Aí na internet você vê mensagens de ódio, racismo, homofobia, pornografia e aí outros tantos. Quando se entra no chat, por exemplo, aí se começa a conversar, acaba sendo muitas vezes iludido por um pedófilo. E eu não sei disso. Por quê? Porque eu não cuido. Porque eu tenho outros afazeres. Só que é responsabilidade nossa. Mãe e pai, não é nem de um nem do outro, são dos dois. E muitas vezes também, quando está sob tutela dos avós, olharmos sim, exigirmos sim, a gente vê o que ele está fazendo em relação à internet. A minha filha tem 14 anos e ela, sim, não tem essa de não deixar eu ver. Eu quero ver sim. Eu acompanho. Algumas vezes já postou algumas coisas no Facebook, como eu também tenho Face, né? Eu vou lá e digo, não, pode ir tirando isso aqui. Isso aqui não é legal. Isso não faz parte do nosso costume familiar. Pode ir tirando. Ah, mas é engraçado. Mas engraçado, mas é de péssimo gosto. Você criou-se num lar espírita, você já veio aqui na casa espírita, isso não é legal. Aí a gente explica, aí ela vai lá e tira. Eu tenho que fazer isso. Não importa se ela tem 14, ela vai estar com 20 anos, se ela estiver embaixo do meu teto, ela vai estar falando sobre as minhas regras, tanto minha quanto da mãe. É o que eu digo para ela, quer ser independente? Arranje um emprego e cuide você de tudo o que você fizer. Aí você pode dizer, eu sou independente, mas embaixo do meu teto você é minha dependente, mesmo trabalhando. Isso é ser responsável. Porque nós pais, gente, nós temos que ensinar que a vida não é um mar de rosas. A infância, ela é boa, mas a gente não pode iludir a criança com 100% de desenho. Porque não é só um desenho. A vida tem realidades muito duras lá fora. Também não precisamos botar ela para assistir certos programas policiais, etc., porque é pesado, dependendo da idade. Nós temos que saber a dosagem. O que deixar ver, o que proibir. Tem filmes que eu não deixava minha filha ver com 8, 9 anos. Hoje ela já pode ver certos filmes. Tem certos filmes que eu não acho legal.
Aí eu explico para ela, olha, não é um filme bom, tal, isso que acaba convencendo ela, a gente vai ver um outro filme. E por aí vai. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 110, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Emmanuel, ele coloca aqui que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. A espiritualidade, ela nos coloca em vários livros, inclusive Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês podem procurar. A melhor escola e a escola principal é a família. Hoje a família se mudou um pouco, o conceito de família, mas não importa, é a família, é dali que vem as bases. O bom dia, boa noite, com licença, obrigado, né? Por favor, é dali. É dali que vem os alicerces para que ela possa entrar numa escola, para que ela possa ter o respeito, tanto pelo professor, como pelos colegas e como por elas. É apavorante ver crianças, de meninas principalmente, de 9 e 10 anos, se comportando como meninas de 15 a 16 anos. Falando em beijar na boca e namorado, e se brigando. Hoje em dia os meninos viraram boca mole, né? Como a gente fala lá, né? Ficaram acuados. Elas é que vão para a briga. Daqui a pouco a gente olha assim, a gente que é professor, olha, daqui a pouco o que está acontecendo? Ah, Ciclano vai pegar Beltrano porque ela olhou para o meu namorado. Você que namorado, guria? Tu não tem nem se desenvolveu quanto mulher vai ter namorado. Teu namorado é um livro. A minha tem 14, eu falo, querida, teu namorado por enquanto é um livro. Mais tarde tu pensa nisso, vai ter tempo suficiente, tem a eternidade toda para pensar em namorado. E elas se brigam. 8, 9, 10 anos. E brigam mesmo. Aí a gente fica assim, puxa, aí chama o pai e a mãe. Aí daqui a pouco a mãe vem, o pai geralmente quase não vem, geralmente é a mãe. Aí a mãe vem e 1001 desculpas. Só que essa criança, essa pré-adolescente, 10 horas da noite, está andando pela rua do Garcia, com mais 2 amiguinhas. A gente já pegou um flagra. Uma professora junto comigo, e a mãe dando maior desculpa, e essa professora pegou e disse, me desculpa, mas eu vejo a tua filha de vez em quando, 10 horas, 10 e 15 da noite, andando para cima e para baixo com 2 amiguinhas dela. Onde é que a senhora está? Que a senhora não coloca um limite. Aonde eu vou colocar aqui a questão do limite? Parece ser uma coisa proibida hoje. Parece ser uma coisa proibida. Gente, se vocês olharem nos livros espíritas, os espíritos vivem nos dizendo que o quanto que nós temos que colocar sim limites. Não estou falando daquele limite que você não pode nem olhar para o lado, não pode nem fazer assim, não é isso. Não é aquele limite ditatorial general. Mas é o limite do bom senso, para que você tenha um filho forte e saudável em relação a comportamento e ideais. A gente muitas vezes vê pais que não dão limite. É que essa criança berrando no supermercado. Tem que ser colocado um limite, porque hoje é um berro, amanhã é um tapa. Eu já vi aluno xingando o pai. Aí eu fui obrigado a intervir. Eu que dei uma de pai, mandei ela fechar a boca e respeitar o pai, porque pai que é pai tem que ser respeitado. E o pai é assim. Eu não sabia, minha vontade era de pegar o chinelo e bater no pai. Eu fui obrigado a mandar a menina calar a boca. Como professor, eu mandei ela calar a boca e disse assim, pelo amor de Deus, está falando com teu pai, não está falando com teu irmão. E mesmo se fosse teu irmão, não é teu colega, é pai, gente. Honrar pai e mãe. Por isso que é importante a gente, desde pequena, a gente orientar uma religião. Eu já escutei pais dizendo assim, mas quando ela tiver 18 anos ela vai escolher. Meu Deus, gente. Com 18 anos, tu acha que ela vai pensar em religião? Pensar em Deus? Ela vai querer, mas é festa e vamos embora. Porque ela não vai da noite para o dia pensar numa religião. Acontece às vezes, cai na vida, tem uma doença grave,
acontece um acidente, perde uma perna, fica na cadeira de rodas, aí se volta a Deus. Mas não precisa esperar isso. Mas é bom a gente orientar em questão, não importa se é espírita, se é católico, protestante, evangélico, não importa, mas é bom dar uma orientação. Para que ele some aquilo que ele está aprendendo dentro de casa, com a religião, e o que ele vai aprender quanto instrução na escola. É um tripé. Na escola se instrui, em casa se educa, e no centro espírita se educa para o espírito. Aí você pode ligar essa pirâmide. É um casamento perfeito. Mas a gente, muitas vezes a gente acaba cometendo erros e que a gente mais tarde vai colher as amarguras dos nossos erros. Nós somos uma sociedade que hoje o mais importante é ter. Ter o tablet do momento, o iPhone do momento, o carro do momento, a calça do momento, o tênis do momento, o óculos do momento, tudo, nós temos que ter. Só que não é isso. É legal, é bom. Mas se a gente não educar nossos filhos, para ele perceber que nem tudo aquilo que a gente quer é necessário, a gente vai ter dores de cabeça. Eu vejo isso na minha família, vejo isso em amigos. Hoje, o adolescente com 12, 13 anos brigando com o pai porque quer um computador lá de última geração. Mas ela não vai fazer uso de toda a tecnologia daquele computador. Ela não vai fazer. É que nem eu nem tenho aqui o meu aqui. Eu não gosto de celular, Eu só tenho para... Hoje eu aumentei um pouco o meu uso do celular. Antes era só receber e ligar, Aí depois passou para mensagem, hoje está o WhatsApp, E tem a internet também. Mas assim, mas eu só uso para isso. Aí tem aluno que vem rindo, Pô, professor, olha aqui é o meu, 1001 função. Aí eu olho assim, tá, mas tu usa quanto dessa função? Não, eu escuto música. Não, escutar música eu escuto no meu computador em casa. Não, mas aí tu começa a apertar. Não, de 1001 não usa 6. Puxa vida, meu aqui, tadinho, Eles riem do meu, Meu aqui eu paguei 300 pila. Mas só isso, professor? Isso aí ninguém quer isso. É melhor ainda, ninguém me rouba. Se eu esquecer, ninguém vai querer esse meu celular aqui. Mas assim, ele faz tudo o que eu preciso. Eu não preciso comprar outras coisas, porque nós estamos numa geração de querer mais. E muitas vezes a gente não sabe como lidar isso com nossos filhos. E muitas vezes a gente acaba cometendo uma irresponsabilidade. A gente acha que dando é fazendo ele feliz. Não é isso. Ele pode crescer sem esses bens materiais, ele pode crescer não galgando conquistas materiais, mas ele pelo menos vai ter orgulho do seu pai e da sua mãe, de ter educado ele dentro dos limites. Porque isso vai formar um cidadão que ele pode evitar cometer besteiras quando adulto. Alguns pais criam os seus filhos como se estivessem numa redoma, mas criam mesmo. Ninguém toca no meu filho. Mas ele muitas vezes não conhece esse filho. É o filho que apronta na rua, o filho muitas vezes que toca terror na escola. E muitas vezes ele protege mais do que aquele outro irmão que não faz isso. Ele é o mais bajulado. Claro, é o mais difícil de comportamento. Aí, como muitas vezes não tem o conhecimento da reencarnação e sobre o espírito, acaba satisfazendo para deixar calmo. Porque ele é difícil, é uma criança difícil, e acaba aqueles que deveriam ser conduzidos junto com ele, acabam sendo deixados de lado. E muitas vezes, sob influência do meio, acabam se perdendo em certas questões. Vão para o uso do álcool, do cigarro, das drogas, da sexolatria. E aí, quando adulto, vai ser aquele filho que vai olhar para o pai e para a mãe. No primeiro sintoma que ele tiver de Alzheimer ou de coisa parecida, vai jogar num asilo.
e não vai ter o menor sentimento em relação a isso. Porque ele foi criado assim. O importante é ter, não é ser, não é sentir, é ter. Isso é importante. Eu preciso ter. Papai e mamãe vão para o asilo, eu pego a casa, vendo e satisfaço aquilo que eu já trago de uma vida passada. A fome pelos prazeres, muitas vezes, de um prazer totalmente desequilibrado. Não que a gente não possa ter o nosso carro, não porque a gente não possa ter nossa televisão LED, etc. Tal. Não é isso que eu estou falando. Não precisamos viver como no tempo das cavernas. Não é isso. Nós temos um limite, porque é através do exemplo que nós conseguimos educar os nossos filhos. Se ele vê um pai desenfreado, ele vai ser provavelmente um filho desenfreado. Muitas vezes não, porque muitas vezes os pais ignorantes têm filhos brilhantes. Mas aí é a questão de espírito, que muitas vezes volta para resgatar os seus próprios pais. Ou, muitas vezes, ao contrário, são pais que vêm para tentar resgatar o seu filho. Porque muitas vezes o filho que é difícil, o filho que se mete em encrenca, muitas vezes é aquele companheiro que assaltava junto comigo, que estuprava junto comigo, que cometia roubos, extorsões, que eu era o mentor, arrebanhei 3, 4 comigo, desviei eles muitas vezes, porque geralmente eles pegam, vocês podem ver, o traficante, etc., eles geralmente pegam aquelas crianças inocentes. Inocentes no sentido assim, eles querem ter as coisas, mas eles não conseguem deslumbrar o perigo lá na frente. É esses que eles pegam. O pedófilo é a mesma coisa. A carência amorosa dos pais, ele vai suprir aonde? Num estranho. E assim vai nas drogas. E aí eles conseguem ludibriar. Eu, no passado, fui esse mentor. Hoje eu tenho os 4 como meu filho. Aí como mecanismo da mediunidade, André Luiz. Tem uma história parecida com essa que eu vou contar para vocês. Um alcoólatra, o outro indiferente, o outro era totalmente com drogas. Os outros 2 só queriam saber de boemia, queriam saber de festa. Aquela coisa, sexo, droga e rock and roll. Mas, no passado, eu fui esse responsável que peguei os 4 e encaminhei no mundo do crime. Muitas vezes pode acontecer isso. Só que a gente não vai ficar pirando, tentando descobrir se os nossos filhos foram esses, porque a gente não tem muitas vezes como saber. Mas a gente tem, como eu falei antes, identificarmos pelas suas atitudes. E se ela não condiz com nossos costumes familiares, pode. Pode sem medo. Ah, mas não pode hoje, né? Muitas vezes falam, não pode hoje dar um puxão de orelha. Tudo bem, não pode, mas eu dei um puxão de orelha na minha. Até uma chinelada bem dada na bunda. Eu dou sim. Porque em alguns momentos foi preciso. Quando a palavra não dá certo, o castigo não dá certo, meu amigo, eu prefiro que ela receba uma palmada hoje e amanhã ela esteja no caminho reto, do que depois, mais tarde, ela olharem para mim e dizer assim, pô, tu fosse um pai negligente. Porque de fato existem. Mas a gente tem que saber, muitas vezes, diferenciar. Porque é fácil acusar. Todo mundo adora dar uma de juiz. Mas a gente antes precisa saber, será que realmente aquele pai e aquela mãe são ou foram negligentes? Ou é o filho que, apesar de todos os conselhos, os ensinamentos dentro da religião, dentro do lar, na escola, muitas vezes os professores também orientando, estuda, te empenha que lá na frente você vai colher o fruto disso, ele resolveu pelo livre-arbítrio simplesmente seguir um caminho totalmente cheio de espinhos. Nós temos que cuidar com isso. Muitas vezes eu escuto até colegas da escola dizendo, mas a mãe e o pai devem ser assim, assim, assim. Não sei, gente, não vamos julgar aqui. Isso é tão chato. Ele é assim, mas muitas vezes os pais tentam ensinar, mas não estão dando conta. A gente tem que também saber que quando chegarem no mundo espiritual,
tudo vai ser colocado na balança. Vai ser cobrado mais de quem? Daquele que mais sabe, nós. Que muitas vezes estamos na doutrina espírita, estamos sendo diariamente instruídos através dos espíritos, tendo leituras, e a gente simplesmente não enxerga. Aí vai ser cobrado. Mas você sabia. Aí não adianta dizer o mas sabe como é que é? Sabe? Me desculpa, não tem esse mas. Você errou. Você vai ter que responder por isso. No livro dos Espíritos tem uma resposta que o Espírito deixou bem claro. Que se o filho falhar, você vai ser o culpado. Ele estava dizendo para aquele pai que é negligente. Aquela mãe que é negligente. Deixa eu ver aqui. Tem um aqui, eu acho que eu li um parecido aqui, mas o Emmanuel, novamente no livro, O Consolador, ele fala aqui algo muito legal, para que até vai ser um pedido que eu vou fazer a vocês, assim, de que não coloquem culpa na escola. Não é a escola que tem que educar. Não coloca, porque um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando hoje, a nível de escola, é que até a família, a sociedade em si, como ela está se mudando, se moldando, tecnologia, aquela coisa toda, o emprego, a mãe, pai trabalhando, aquele corre-corre dentro de casa, parece que hoje os dias passam mais rápidos, né? E as horas também, as minhas férias, meu Deus, era uma eternidade. Hoje é assim. Então, colocam muitas vezes culpa na escola, mas cuidado com isso. Porque a escola se instrui. Eu não tenho como saber de 40 alunos que eu tenho em sala de aula, hoje vai ser um espetáculo, né? 40 é um sufoco, né? Eu não tenho como saber 40 vidas, uma particular da outra, uma diferente da outra. Eu não tenho como saber. Imagina, se eu for me sentar e entrar na vida dos 40, eu fico doido. Eu fico louco, porque há N problemas, fora os meus. Então eu não tenho como saber. É difícil. A gente ajuda, sim, a gente ajuda quando pode. Mas a escola não é essa a função da escola. Não é essa. E aí a sociedade está jogando para a escola, alguns pais, né, se aproveitando disso, jogando para a escola o que eles deveriam estar fazendo. Aí chega na hora, mas você não podia ter chamado a atenção do meu filho. Se eu não vou chamar a atenção dele ou dela porque está fazendo bagunça, como é que eu vou explicar e ele vai aprender? Tem pais que são assim. Não pode chamar atenção. Eu nunca peguei um desses na minha frente. Porque se eu pegar, com certeza vai escutar muito. Porque como que não? Aí depois essa criança sai sem saber aprender, sem saber as coisas. Aí quem é a culpa? Professor. Professor que não ensinou. Professor. Claro, é muito fácil apontar para os outros. Mas aí a responsabilidade sua de acompanhar seu filho na escola. Cadê? Onde estava? Onde você estava? Na frente da TV? Big Brother? Fantástico? Novela? E seu filho no tablet? Internet? Sem fazer a lição da escola. Nada em vão. Aí, depois, esse pai acaba num asilo. Aí ninguém sabe por que esse coitado está lá. Meu Deus, que filhos, né? Tem duas coisas que acontecem muitas vezes. O pai que é carrasco demais e o pai que é negligente demais. São duas consequências nada bons. Eu acho que a gente tem que procurar o equilíbrio. Quem sabe o equilíbrio não vai ser eu que vou falar para vocês. A gente tem que procurar dentro da nossa cultura familiar o equilíbrio para isso. Porque eu não posso entrar na família de cada um. Eu não convivo a família de vocês todos os dias. Eu sei da minha. Eu não posso entrar. A gente pode ajudar, orientando, dando conselho e tal. Mas, de fato, quem pode intervir nessa mudança de paradigmas dentro da sua própria família, da cultura da sua família, é vocês. Não somos nós, professores, que vamos fazer isso. Nós nem temos condições.
A gente mal dá conta da matéria, porque é muita coisa. São muitos problemas. Mas Emmanuel coloca aqui uma coisa bem legal. No livro Consolador, questão 110. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, tá? Ele está falando aqui, Terra, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Emmanuel tem vários livros que ele psicografou, que ele veio pela psicografia do Chico, falando a esse respeito. Eu acho que é bom a gente dar uma serenada, a gente dar uma olhada nesses livros. Se a gente tiver uma dificuldade com algum filho, neto, a gente procurar se instruir, né? Muitas vezes o castigo físico muitas vezes não resolve, porque ele tem que ser antecedido pela conversa. Aí depois você pode até botar de castigo sentadinho, cortar a internet, cortar de repente a televisão. E, por último, se tiver um puxãozinho de orelha, não mata ninguém, mas tem que ter um cuidado para não deixar o meu estresse diário, do meu serviço, dos meus problemas, virem uma multiplicação e eu agredir o meu filho achando que isso vai resolver. Porque não é por aí. Eu acho que, antes de mais nada, o amor se conquista muito mais do que a ira e a raiva. Ira e raiva não se conquista nada. Ela dá uma falsa sensação de conquista. Mas as consequências lá na frente são dolorosas. Eu acho que Jesus Cristo já veio aqui, nos ensinou, deixou o recado e os Espíritos continuam a nos deixar. É difícil a gente amar o próximo, mas é uma batalha na qual nós estamos aqui no planeta Terra fazendo. Aprender a amar o próximo. E esse próximo começa pela família. E a família é que vai ser a chave para essa renovação que tanto nós aguardamos aqui no planeta Terra. Porque todo mundo gosta de falar, o planeta Terra está se renovando. Sim, está. Mas ele pode estar a passos de tartaruga. Nós podemos apressar essa renovação, mudando o nosso comportamento, combatendo os nossos instintos primitivos, combatendo os nossos erros, para que sejamos exemplo para os nossos filhos e eles sejam exemplos para os nossos netos, bisnetos e tataranetos, e aí vai. Então, vamos tentar fazer a lição de casa, todos nós, né? Livros, tem aqui a biblioteca, tem muitos livros a respeito, e a gente pode até, se for o caso, conversar com alguém, uma conversa fraterna, porque não existe filho perfeito. Nós não somos perfeitos. Se fôssemos, nós estaríamos aqui. Não caiam nessa propaganda enganosa de filho perfeito, porque nunca vai existir enquanto nós estivermos numa situação de prova e expiação. Existem filhos trilhando o caminho do bem, mas também errando. Nós erramos. Nós somos assim. Ainda continuamos sendo assim. Eu não sou nenhum santo aqui. Não é porque eu estou aqui, mas não sou nenhum santo. Eu ainda erro. E eu estou lutando. Que assim tem que ser nosso filho. E nossos filhos e nossos netos. Então, uma boa semana para vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Alexandre, por essa maravilhosa palestra. Que possamos levar o aprendizado para a semana. Pedimos para que durante, quem estiver aguardando para o passe, permaneça em silêncio, utilize da leitura de um bom livro, para que a gente possa manter a energia da casa. Também no início das palestras, se alguém quiser pegar um livro ali na nossa biblioteca para poder ler, já poder entrar em sintonia com a casa, manter uma boa energia também, manter o silêncio, a casa agradece. Para o passe, pedimos então para que possa entrar na nossa cabine de passe as pessoas que não utilizaram nenhuma substância lícita e ilícita, ou seja, nem drogas e nem álcool. Porque nós temos uma sala única ali e amanhã a gente tem tratamento. Então, esses fluidos pesados da droga ou do álcool pode prejudicar os fluidos sutis que já estão preparados para o nosso tratamento de amanhã. Então, a gente pede para que possa ou devolver lá na frente a fichinha ou deixar na cadeira que a gente recolhe. Bom, muito obrigada. Vamos então serenar novamente para finalizar a primeira etapa de trabalhos e nos preparar para o passe.
Senhor, estamos aqui para pedir forças, para pedir que nossos espíritos familiares já desencarnados, os nossos anjos da guarda, que nos acompanham diariamente, que possam estar junto de nós nesta batalha, nos encaminhando para o bem, para os bons conselhos, para os bons hábitos, fazendo com que assim a gente possa se tornar batalhadores, lutadores desta vida, nos afastando do mal, dos péssimos pensamentos, porque os bons pensamentos nos fazem progredir, evoluir por uma vida melhor. Que possamos nós sabermos conversar com nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, e que possamos saber orientá-los para que tire da sua cabeça ideias que possam lhe trazer dor, amargura, espinhos numa estrada futura. Obrigado a todos vocês, espíritos amigos aqui presentes, e que possamos agora ficarmos serenos, em paz, aguardando para o passe. Que assim seja.